Tudo bem, gente? Tranquilo? Hoje nós temos aqui o PET Volume 3, é o Plano de Estudo Tutorado do primeiro ano do ensino médio, e vamos corrigir então a semana número 5, que tem como eixo temático funções elementares e modelagem. Se você ainda não é inscrito no canal, aproveita e se inscreva, deixa o seu like aí no vídeo e, se possível, é claro, compartilhe ele com seus colegas. Então, o tema de hoje, função logarítmica. Lembrando que na descrição do vídeo você encontra a correção da próxima semana. Exercício número 1. Esboce o gráfico da função y igual log de x na base 2. Então, essa é a função que a gente vai construir o gráfico. Y é igual log de x na base 2. Lembrando que na função logarítmica tem uma condição de existência. O x ele tem que ser maior que zero. Beleza? O x tem que ser maior que zero. Então, eu vou construir aqui uma tabelinha. Sempre, né? Para construir um gráfico, eu vou colocar aqui uma tabelinha. Então, está aqui o x. Só que eu só posso utilizar valores positivos para x. Tá? Então, eu vou escolher esses aqui. Eu vou pegar 1/4, meio, 1, 2 e 4. Beleza? E vamos calcular, então, o valor de cada correspondente a esses valores, né? Que seria o valor do y. Então, vou começar aqui com o x4. Então, se o x for 4, vai ficar assim, ó, y é igual ao log de 4 na base 2. E aí a gente aplica a definição. 2 elevado a y tem que ser igual a 4. E aí eu fatoro 4. Fatorando 4 vai dar 2 ao quadrado. Logo, y é igual a 2. Então, se o x for 4, o y é 2. Beleza? Ah, e se o x for 2? Vamos lá? No lugar do x aqui, a gente vai colocar 2 agora. Vamos ver o que vai acontecer. Então, se o x for 2, tira o x, coloca 2, aplica a definição. 2 elevado a y é igual a 2. 2 elevado a y é igual a 2 elevado a 1. Logo, y é igual a 1. Então, aqui vai ser 1. Beleza? Vamos apagar aqui. E agora a gente vai utilizar qual valor para x? 1. Então, 2 elevado a y é igual a 1. Só que 1 é a mesma coisa que 2 elevado a 0, porque todo número elevado a 0 vale 1. Logo, y é igual a 0. Vamos lá, vamos trocar o valor do x. A gente vai pegar agora para x o meio. Então, está aí o meio. 2 elevado a y é igual a meio. Essa fração a gente pode inverter. Inverteu, troca o sinal do expoente, né? O expoente fica negativo. Então, fica 2 elevado a menos 1. Eu inverti, vai ficar 2 sobre 1 e o expoente fica negativo. Então, nesse caso, o y vale menos 1. Por último, se o x for 1/4, então, no lugar do x, 1/4, 2 elevado a y é igual a 1/4. 1/4 é a mesma coisa que 1 sobre 2 ao quadrado. E aí eu vou ter que inverter. Vai ficar 2 elevado a y igual, invertendo, 2 elevado a menos 2. Logo, y é igual a menos 2. Tabelinha pronta, agora eu vou vir aqui para a minha malha quadriculada. Tá? Então, eu vou colocar aqui os dois eixos. Então, a gente está usando o x totalmente positivo. Então, vou colocar aqui assim, ó, ver se vai ficar legal. Acho que vai. Então, está aqui o meu eixo x e o meu eixo y. Então, esse aqui vai ser o eixo y e aqui o eixo x. Então, vamos localizar os pontos. 4 e 2. 4 para x, 2 para y. Então, 1, 2, 3, 4 para x, 2 para y. Então, está aqui esse ponto. O outro, 2 e 1. Então, 2 para x, 1 para y. Depois, meio para x, menos 1 para y. Olha, tem o 1 e o 0, né? 1 para x, 0 para y. Então, 1 para x, 0 para y, marco 1. Depois, meio e menos 1. Então, meio e menos 1. Então, está aqui. E depois, nós teríamos 1/4 e menos 2. E o gráfico ficaria mais ou menos assim.
Beleza? Então, esse seria o nosso gráfico de y igual a log de x na base 2. E agora a gente vai fazer o contrário. A gente vai fazer y igual a log de x na base meio. Então, y é igual a log de x na base meio. Beleza? Então, vamos novamente construir aqui uma tabelinha. Os valores que eu vou utilizar para x são aqueles mesmos. Então, vou usar aqui 1/4, meio, 1, 2 e 4. E vou calcular o correspondente. Tá? Então, vamos lá, olha só. Y é igual log. No lugar do x, eu vou colocar... Vamos começar com 1/4 agora, tá? Vou colocar 1/4. Isso na base meio. E aí aplica a definição. Meio elevado a y é igual a 1/4. Então, nós temos meio elevado a y é igual a 1/4, é a mesma coisa que meio elevado ao quadrado. Então, y vai ser igual a 2, né? Porque as bases são iguais, então y é igual a 2. Próximo valor. Vamos lá, vamos trocar aqui, ó. Pagar só esse lado. Em vez de 1/4, a gente vai colocar meio. Então, meio elevado a y é igual a meio. Meio é a mesma coisa que meio elevado a 1. Logo, y é igual a 1. Continuando. Se o x for igual a 1, meio elevado a y é igual a 1. Só que 1 é a mesma coisa que meio elevado a 0. Então, y é igual a 0. Próximo. Se o x for 2, meio elevado a y é igual a 2. Só que 2 é a mesma coisa que 1 sobre 2 elevado a menos 1. Não tem expoente, é 1, inverte, o expoente fica negativo. Logo, o y é menos 1. E por último, se o x for igual a 4, então se o x for igual a 4, meio elevado a y é igual a 4, 4 é igual a 2 ao quadrado, e agora eu vou simplesmente inverter. Então, vai ficar meio elevado a y é igual. Invertendo, vai ficar meio elevado a menos 2. O expoente fica negativo. Então, y é menos 2. E vamos, então, construir agora o nosso gráfico. Vou colocar aqui o eixo x. E aqui eu vou colocar o eixo y. Então, eixo x, eixo y. Então, o x aqui é 1, 2, 3, 4. E o y vai até o 2, né? Só que também tem o menos 2, mas tem problema. Vamos lá. Então, 4 e menos 2. Então, 1, 2, 3, 4 e menos 2. Tá aqui o primeiro ponto. Segundo, 2 e menos 1. Então, 2 e menos 1. Tá aqui o segundo ponto. Terceiro ponto, 1 e 0. Aí você marca o 1. Depois, meio e 1. Meio e 1. E 1/4 e 2. 1/4 e 2. Então, nosso gráfico fica assim. Beleza? Então, essa foi a questão número 2. Questão número 3 e última. A escala de magnitude do movimento m é dada pela fórmula m igual menos 10,7 mais 2/3 log de s, onde s é o movimento sísmico. Faça um esboço do gráfico dessa função. Bom, esse gráfico também vai dar um trabalhinho para a gente, porque a função é essa. Então, a gente tem aqui m, que é igual a menos 10,7 mais 2/3 vezes o log de s. Lembrando que esse s tem que ser maior que 0, né? O logaritmo ali. Bom, esse gráfico vai dar um pouquinho de trabalho, até porque a função é essa. Então, eu tenho aqui m é igual a menos 10,7 mais 2/3
do log de S. Lembrando que o S tem que ser um valor positivo. E vamos construir uma tabelinha. Só que agora não tem x e y. Agora nós temos S e M. Então a gente vai escolher o valor para S e determinar o valor do M. Como o log é um log de base 10, eu vou escolher apenas alguns valores. Vou pegar 1/10, 1 e 10. Beleza? O próximo teria que ser 100. Aí já não fica tão viável colocar no gráfico. E vamos calcular o correspondente. Se o S for 1/10, quanto vale o M? Então, o M vai ser igual a menos 10,7 mais 2/3 vezes o log de S. Só que o S vale 1/10. Então, a gente tem M é igual a menos 10,7 mais 2/3 vezes o log de 10. Mas quanto vale o log de 10? Se você souber, você coloca a resposta direto. Se não souber, tem que calcular. Então, relembrando como calcula, log de 1/10. Isso vale x. Não tem base, a base é 10. Então, 10 elevado a x é igual a 1/10. Esse cara é só inverter. E aí fica 10 elevado a menos 1. Lembrando que quando não tem expoente é 1, inverteu 10 a menos 1. Então, isso aqui vale menos 1. E aí eu consigo finalizar. M é igual a menos 10,7 mais vezes menos menos, 2 vezes 1, 2/3. Então, M é igual a menos 10,7 menos 2 dividido por 3 dá 0,66666. Eu vou arredondar, vou pegar só 0,6. O gráfico vai ser um gráfico bem próximo, tá? Devo 10,7 e devo 0,6, quer dizer que eu devo 11,3. Beleza? Então, aqui vai ser menos 11,3. Agora, se o S for 1? Bom, se o S for 1, vamos apagar tudo que nós fizemos. Vamos apagar essa parte aqui. Bom, se o S for 1, log de 1, quanto vale o log de 1? Ah, não sei, então vale x. Lembrando que a base é 10. Então, 10 elevado a x é igual a 1. Só que 1 é a mesma coisa que 10 elevado a 0. Logo, x é igual a 0. Então, log de 1 dá 0. 2/3 vezes 0 vai dar 0. Então, a resposta vai ser menos 10,7. Vamos pegar aqui um outro valor agora. Se o S for 10. Então, quanto vale o log de 10? Ah, não sei, vale x. Então, lembrando que a base é 10. 10 elevado a x é igual a 10. Não tem expoente, é 1, então x é igual a 1. Então, isso aqui vale 1. 2 vezes 1 dá 2. Dividido por 3 vai dar 2/3, né? 2 dividido por 3 vai dar uma dízima periódica, então vou colocar aproximadamente 0,6. Então, M vai ser igual a menos 10,7 mais 0,6, vai ficar menos 10,1. Então, está aqui menos 10,1. Vamos fazer com 100. Né? Eu não fiz ali com 1 centésimo, mas vou fazer com 100, se o S for 100. Então, se o S for 100, eu preciso calcular o log de 100. Então, o log de 100 é igual a x. Não tem base, é 10. Então, 10 elevado a x é igual a 100. Só que o 100 é a mesma coisa que 10 ao quadrado. Então, x é igual a 2. Então, o log de 100 dá 2. 2 vezes 2, 4, sobre 3. E 4 dividido por 3 vai dar 1,3333. Vou colocar só 1,3. Então, o M vai ser igual a menos 10,7 mais 1,3. Isso vai dar 9, menos 9,4. E com esses números feios, nós vamos construir o gráfico do lado de cá. Tá? Não vai ficar um gráfico bacana de se fazer. Mas vamos lá. Vou colocar aqui o eixo X. E aqui eu vou colocar o eixo Y. Então, eixo X e eixo Y.
Só que não é x e y, né? A gente está com S e M. Então aqui vai ser S e aqui vai ser M. Então, se o S for 1/10, o M é menos 11,3. Então, 1/10 é um número menor que 1, né? 1/10 estaria aqui mais ou menos. Então tá aqui, ó, 1/10. Se o S for 1/10, o M é menos 11,3. Então vou colocar aqui, ó, menos 11,3. Se o S for 1, o M é menos 10,7. Vou colocar aqui, ó, menos 10,7. Só que S for 1, né? Vamos consertar a tempo aqui. Então, aqui, ó, se for 1, se o S for 1, o M é menos 10,7. Se o S for 1, o M é menos 10,7. Então, tá aqui. Depois, se o S for 10, sei lá, o 10 está aqui, o M é menos 10,1. Então, menos 10,1 está aqui. Menos 10,1. Então, o nosso gráfico está mais ou menos assim, né? Errei. Vou tentar de novo. Então, tá aqui o ponto. Vamos lá, bem próximo do eixo Y, não corta o eixo do Y, passa por esses dois pontos e lá na frente passa por esse ponto e continua infinitamente. Não ficou lá grandes coisas no meu gráfico, porém dá para compreender um pouquinho, né? Não ficou bacana porque os números não ajudam, né? Tem decimal, tem fração, então fica difícil de fato construir esse gráfico. Beleza? Assim a gente encerra mais uma semana. Qualquer dúvida, coloca aí nos comentários e até a próxima.